Foi simplesmente o vestido mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Eu vi esse vestido, uma inspiração dele, né? No canal de uma youtuber que ela tá fazendo as fotos de pré-wedding dela. Talvez eu deixe linkado embaixo, né? O canal pra vocês verem. E eu assisti simplesmente lindo, fiquei apaixonada e achei que eu tinha que tentar fazer ele. Levou mais ou menos uma semana, deu bastante trabalho, eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. E foi relativamente barato, então assim, se você tem uma festa, se você tem um casamento ou umas fotos pra fazer, vale a pena você fazer ele, porque realmente ele é lindo, super fofo. E é isso, espero que vocês gostem. Quem gostar, curte, compartilha e vamos pro vídeo. Para esse vestido, a gente vai precisar de um forro, o tecido, né, que você escolher. Eu achei esse lindo, com essas florzinhas, é um tecido 3D. Não sei se dá pra ver direito no vídeo. Aqui eu tento mostrar ele um pouquinho mais de perto. E o forro também, ele é acetinado, que eu acho que dá um bom acabamento. Comprei também o bojo, aí você vê o que você prefere, né, do seu tamanho de busto. Eu comprei ele bem oval. Comprei também 1 metro de barbatana. Comprei viés. Esse viés, ele é de 4, né, 2 centímetros dobrado. Comprei também um elástico para poder fazer as casinhas, para poder fazer o trançado. Depois eu acabei comprando também um viés menorzinho para pôr por cima. Comprei também um zíper para a parte da saia. E vamos começar. Primeiro eu peguei uma fita crepe e fui colocando ela em todo o bojo, que é assim que a gente vai fazer a nossa moldagem. O molde vai ser todo feito na crepagem, então a gente vai crepar ele todinho, toda a parte do bojo, e também a gente vai crepar a parte do corpo. Então aí no vídeo você tá vendo eu colocando, né, os pedaços de fita crepe. Aí você vai colocando, deixando ele mais uniforme possível, né, sem muitas dobrinhas. E tenta colocar mais 2 camadas no mínimo. Ficando assim, nesse efeito. Depois você vai cortar o que sobrar. Com a tesourinha você vai cortando, vai tirando as rebarbas e deixando ele mais certinho possível no bojo. Aqui eu já mostrei a parte do corpo, como que eu fiz. Coloquei fita crepe no corpo todo, pela metade do corpo, né? Para isso eu precisei da ajuda da minha mãe. Com a fita crepe coloquei na metade do corpo. E depois eu fiz as marcações. Tirei, né, do corpo, marquei onde ficariam a barbatana e a lateral também do corpete. Na parte das costas eu tirei uns 2 centímetros, porque seria o espaço que ficaria aparecendo das costas, né, com trançado. E aí eu fui cortando as sobrinhas, rebarbas de cima, da lateral e do meio. E depois eu vou só separar, né, com a tesoura, como eu tô mostrando no vídeo. Eu avancei um pouquinho para não ficar tão chato, né, assistir. Então, eu tentei fazer ele mais rápido, mas é basicamente o que você viu no meu corpo, você vai fazer no seu e vai marcar com uma caneta ou com alguma coisa, uma canetinha, aonde você vai querer as barbatanas, né? Aquelas partes separadinhas do seu corpete. Depois você coloca numa folha, eu coloquei na folha ofício numa A4, mas você pode colocar numa folha maior, numa cartolina também, vai funcionar. Na parte do bojo eu tinha riscado ele só pela metade, mas acabei tendo que cortar ele também na parte de cima, porque ficou muito difícil de ficar certinho na folha, então eu tive que fazer mais uma marcação. Aí eu tô desmarcando e dei uma marcaçãozinha e tirei a parte de cima para ficar em 4 pedaços. Assim ficou mais fácil de deixar ele plano na folha A4. Depois eu fui cortando, né, essa parte. Se você quiser, você pode também dar a marca de costura, né, 1 centímetro de costura nele todo. Eu preferi não fazer isso e dar esse centímetro no próprio tecido. Mas é uma opção. Se você quiser, você pode pegar uma régua e ir marcando 1 centímetrozinho de costura nele todinho, né? Ou fazer como eu fiz aí no vídeo. O próximo passo foi cortar a saia. Eu cortei ela no godê, dobrei ela ao meio, depois dobrei mais uma vez fazendo um triângulo. E aí você vai fazer uma marcação, você vai pegar a sua cintura e ver mais ou menos quantos centímetros. O meu deu 64. Você vai dividir por 4 e vai cortar a parte de cima, né? E a parte de baixo você vai cortar ela arredondada e você marca, né, a altura que você vai querer a sua saia. No caso, a minha saia acho que tinha uns 45 também de altura, né? Mas aí isso fica ao seu critério, que você acha melhor.
E aí ela já tá cortada a godê. Depois eu cortei o forro, né? E aí já finalizei a parte da saia. A saia é muito fácil. E agora a gente vai cortar um tecido, né? Coloquei aí o molde, fui marcando a costura, aumentando, né? Dando 1 centímetrozinho de costura. Usei a fita métrica para isso, para me auxiliando. E fui marcando nele todo. Ele é um pouquinho demorado, porque são muitos pedacinhos, né? Se você fizer com muitos recortes, eu prefiro fazer com muitos recortes. Achei que ficou mais bonito dessa maneira. Mas aí também fica a seu critério. Você vai marcar tudo e depois que você terminar de marcar, você vai cortar e você já pode partir para a costura. Como eu comprei um tecido acetinado, ele pode dar um pouquinho de trabalho na hora de você cortar. Então, é bom você pegar uns alfinetes e ir segurando ele para ele não ficar escorregando, né? Porque normalmente o tecido, quando ele é um pouquinho acetinado, ele costuma escorregar e isso atrapalha um pouco na hora de você cortar. Mas nada que um pouco de paciência não resolva. Aqui já está a parte do molde cortado no forro. E depois a gente vai cortar a parte do tecido da frente, né? Eu dei um pouquinho mais de margem nesse tecido porque ele tem essas flores. Então, eu quis dar um pouquinho mais de margem para cada pedacinho. O forro fica um pouco menor do que o tecido que fica na frente. Mas na hora de passar na máquina, facilita bastante você fazendo desse jeito. E aí fica o resultado do tecido da frente e o forro cortado nos moldes de cima. Olha como fica lindo, gente. Eu amei muito, muito, muito esse tecido. Ficou muito bonito. Na hora de prender, eu peguei, né, e coloquei o forro e a parte da frente juntos e costurei em volta dele todinho para poder segurar na hora que eu fosse unir, né, uma parte na outra. Então, eu coloquei um em cima do outro e fui fazendo a costura na reta mesmo, nele todinho. Em volta de todo o tecido, prendendo o forro e o tecido da frente. Eu tentei gravar, né, segurando o celular, mas foi bem difícil, então tá um pouquinho tremido, mas eu acredito que dá para entender a proposta e como ficou mais ou menos, né? Dá um pouco de trabalho, você tem que ter paciência, porque todo o tecido acetinado ele corre, então, mas no final ele fica bem mais bonito, então paciência que vai dar tudo certo. Essa é a parte do bojo. Viu que eu deixei 1 centímetro a 2 centímetros, né? Em todo ele, em volta. Isso vai ajudar bastante. Depois eu acertei com a tesoura, né? Para poder facilitar. Mas na hora de costurar, isso ajudou muito, muito, muito mesmo. Agora a gente fez a mesma coisa que a gente fez em cima, fez embaixo. Prendendo, né? O forro com o tecido da frente na saia. Eu passei a reta e também overlock, porém, né? Nem todo mundo tem overlock em casa, você pode usar o ponto de zigue-zague na máquina reta, mas como eu tenho overlock, eu overloquei ela inteira. Inclusive, vale muito a pena você ter um overlock em casa, porque o acabamento fica muito melhor e em tecidos que desfiam, só o overlock resolve. E esse foi o resultado dela toda overlockada. E aí dá pra ver como fica bem melhor. E agora eu overloquei toda a bainha, né? A bainha do forro. Eu não overloquei nem costurei o tecido de cima, porque ele não desfia e acho que o acabamento fica melhor só na tesoura. Mas a parte de dentro eu overloquei e fiz bainha também, tá? Porque deixa o acabamento melhor e que ficasse com uma aparência mais profissional também. E agora vocês vão ver como ficou o resultado dele overlocado. Depois, quando faz a bainha, ele diminui um pouco. A parte de cima agora a gente vai unir, né? Um pedaço no outro, agora já montando, né? Como vai ficar o corpete. Eu mostrei aí em cima da máquina, né? A imagem tá um pouquinho torta, mas só para vocês terem uma noção de como vai ficar, né? Ó, agora de cima dá para ver melhor. Você vai unir todos esses pedacinhos na máquina, né? Vai passando pedacinho por pedacinho, juntando na reta. E aí você já vai ter montado a parte de cima e já vai ter ido assim, metade do seu trabalho já vai ter sido concluído depois dessa parte. E agora é paciência, unir um pedacinho no outro. Eu vou cortar porque
Levou um tempo, né, pra eu fazer, e se eu for mostrar vai ficar o vídeo muito, muito, muito longo. Então, eu vou cortar essa parte da costura, mas basicamente é passar reta juntando um pedacinho no outro, até montar o corpete. E esse é o resultado dele já unido, ó. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, ele vai ficar com essa aparência. E agora, o que vai faltar é colocar o bojo e colocar o viés. E esse é o resultado, e agora vocês vão ver como que já tá praticamente montado. Eu ainda não tinha colocado o bojo, porque eu ia colocar o... Na verdade, não coloquei o peito, porque eu ia colocar o bojo ainda, né? Ia juntar o bojo pra colocar tudo junto. Agora, essa parte é importante, a gente vai colocar o viés, que eu vou usar esse viés como uma canaleta, tá? Eu vou dobrar, vou colocar em cima da costura e vou costurar dos dois lados, dando um espaço para caber a barbatana. É importante ter espaço para caber a barbatana, tá? Você vai costurar dos dois lados como tá aí. Vai colocar isso nele todo. Aí eu tentei mostrar mais ou menos, né? Na costura, passando a reta. E isso já vai dar um efeito muito bonito no corpete. E depois que colocar a barbatana vai ficar perfeito. Eu cortei as barbatanas e lixei a pontinha, tá? Para dar esse efeito arredondado. E aí eu tô mostrando como enfia, né? Você vai enfiar. Deu um pouquinho de trabalho, porque eu tava tentando mostrar pra câmera. Mas você vai enfiar. E tem que dar um espaço, tá? Pra costurar embaixo e em cima. Então ela tem que ficar um pouco menor do que a costura. E é isso. Pronto. Ela todinha. E o viés menor, eu coloquei em cima pra dar o acabamento. Coloquei nele todo. Esse viés aí de 1. Aí eu vou mostrar como coloca. Vou pegar e vou colocar em cima da onde eu costurei o overlock, tá? Ó, eu vou prender e aí eu vou passar uma costura só, que já vai prender a frente e atrás. E já vai ficar bem bonito o acabamento e vai ficar como roupa de loja mesmo. Vai ficar muito, muito lindo. Aqui eu tentei mostrar melhor, mais perto. Pra vocês verem. É ter paciência, colocar na máquina e com paciência, devagarinho, que vai ficar ótimo. Eu tive que tirar uma vez e colocar de novo, né? Porque não tinha ficado perfeito. Porém, levou acho que menos de 40 minutos para eu conseguir colocar a barbatana em tudo. Então é paciência, você vai ter que colocar na máquina, colocando devagarzinho e vai ficar perfeito. Paciência. E esse foi o resultado da peça com viés. E agora a gente vai fazer as casinhas para botar atrás. No caso, isso aí ficou muito grande, tá? Eu tive que cortar ao meio. Mas eu tinha cortei tudo desse tamanho grande, depois fui cortando ao meio. E é isso que a gente vai usar. Ele tem um elástico, tá? Ele é tipo um elástico redondinho que eu usei para fazer as casinhas. Olha como ficou lindo. E você costura assim, ó, todo pro lado da frente, porque depois você vai virar com viés, como eu tô mostrando. Você vai fazer uma costura e depois você vai virar e fazer uma outra costura para tampar aí toda essa parte feia. E aí esse é o resultado. Ficou maravilhoso. E aí agora o bojo que você vai colocar por dentro e passar uma costura. Eu tentei fazer ele virado, mas não deu certo. Então é só você costurar mesmo por cima e depois... E agora vamos unir a parte de cima e a parte de baixo. Esse é o resultado. E a alcinha que eu costurei na mão, porque eu achei que seria mais fácil. E esse é o resultado do vestido. O vestido ficou lindo e é super fácil. Essa tira que eu comprei foi para fazer essa parte de trás, né? Trançar ela na parte de trás. E você vai trançar até o final e tá pronto o seu vestido. Para finalizar, eu cortei as florzinhas do tecido, separei e vou costurar na mão a parte da alça e a parte do bojo também, para ficar uma finalização mais bonita, mas isso aí fica a seu critério. E esse é o resultado com as alças já com as flores bordadas. E agora vamos para o resultado final.